Muito boa noite, torcida Índia, quando são 19 horas 11 minutos desta sexta-feira, 15 de setembro, 21 graus a temperatura em São Leopoldo. Falamos diretamente das dependências da Arena Monte Blanco, aqui no bairro Santa Teresa, ou bairro Monte Blanco, ainda não descobri. O Saft, que é morador da região, vai me ajudar depois a me localizar. Aqui na Arena Monte Blanco, que conforme a gente sempre diz, é a melhor opção em futebol society em São Leopoldo. Estamos acompanhando um jogo aleatório aqui entre um time de verde e outro de branco. Quadra coberta nesse dia, pouca chuva aqui em São Leopoldo, a gente está virado em sapos. Amplo estacionamento, espaço para eventos, Avenida John Kennedy 2891, pelo que consta no Google, bairro Santa Teresa. Você contata para marcar um horário aqui no 3588-6623. Também o Papo de Índio para lustres, iluminação, iluminando o futuro, Sinofios Materiais Elétricos, Viane Moreira Advogados, Colégio Gush, Tabacaria Central, Sucatas Piccoli, Cervejaria Leopoldras, Tapeçaria Nestor, Academia Biorritmo, Salomão Camisas e GJG Advocacia. Momento em que as pessoas começam a circular por aqui. Eu sou o Natan Dalprão Rodrigues, compondo a mesa nesta noite Sandro Cardoso, Daniel Saft, Eduardo Ostermaier, e acaba de chegar com seu belo boné e sempre bom humor e um sorriso no rosto, Dig Cardoso. Boa noite a todos. Marcando a primeira corneta aqui, começar um programa às 19 horas em São Leopoldo. São Leopoldo tá engarrafamento de cidade grande hoje em dia, né? Eu demorei... Deixamos de ser aldeia? Da minha casa no centro, saí exatamente há uns 20 minutos para chegar aqui. Engarrafamento no centro de São Leopoldo, muito grande. Serviço público, né? Está muito complicado circular em São Leopoldo, realmente. A informação do Dig. Também demoramos para chegar aqui, né, Natan? Demorou muito tempo. Boa noite, amigos. Ainda Sandro Cardoso por aqui. Boa noite aos ouvintes aí da Índio Capilé. O retorno aí do Papo de Índio, né? Nem me lembro quando é que nós fizemos o último Papo de Índio. Maio? Acho que maio, então, ou abril, por ali. 4, 5 meses depois estamos retornando o Papo de Índio e vamos debater e passar a semana Índia. E a gente nem debateu o final de divisão de acesso, mas a gente já está num outro campeonato, então é vida que segue. Para os senhores que não sabem, Papo de Índio parou por questão de censura, né? O Papo de Índio foi proibido pela justiça e agora está de volta. Então vamos lá. O Natan diz que eu sou mal-humorado, eu sou o único divertido nesse programa até o momento. Vida longa ao Papo de Índio. Boa noite, Daniel Saft. Boa noite, Sandro. Boa noite, amigos aqui da mesa. Boa noite aos nossos ouvintes. Vamos ampliar aí o que aconteceu no Aimoré, então, mais recentemente, já que estivemos fora do ar por um longo período, mas tem bastante coisa acontecendo. Vamos ao comando de Natan. Beleza. Vamos repassar brevemente a nossa semana. Esse é o Papo de Índio, né, Natan? Fazendo aquela releitura da semana e projetando o que vem no próximo final de semana aí, os encontros do nosso Aimoré. Vamos começar pela base. Começar de baixo para cima, digamos assim. Ontem o Aimoré empatou com o Americano 12 horas por 2-2, lá no campo do Americano, que eu sempre me esqueço. João Renato Feltz, grande família Feltz. Num clima absolutamente amigável no bairro Canudos, como eu imagino que tenha sido. O jogo foi 2-2, os gols do Aimoré marcados por Christian, Christian Bertoglio, né? Christian no primeiro tempo, o 12 horas virou no segundo tempo para 2-1 e o Aimoré aos 45 fez a virada. E o 12 buscou empate. Buscou empate depois de tomar a virada, e o 12 horas que surpreendentemente vem fazendo uma boa campanha. Eles venderam caro a derrota pro Juventude fora de casa por 2-1, né? E pro São José também, que é mais uma vez o líder da chave, o São José liderando de novo na base, por 2-1 lá no Passo da Areia, lá no Carpete. Então o 12 horas realmente é um time que já está praticamente carimbado como a quarta colocação na nossa chave. Isso aí, vamos repassar. Nosso próximo compromisso é no quarta, Brasil de Pelotas. 3 da tarde, Aimoré 3 da tarde, Aimoré Brasil de Pelotas, o jogo que o Aimoré vai praticamente carimbar a terceira colocação. Com transmissão da Rádio Índio Capilé. Vamos repassar então a tabela, por favor, atualizada da Copa Sub-19, sobre os passionais, cobrimos não só o profissional, mas também a base. Estivemos em São Paulo, para você que começou a nos conhecer agora. O líder do grupo A, que é o grupo do Aimoré da Copa Sub-19, é o São José, tem 16 pontos. E vai carimbar essa primeira colocação. Tem jogo atrasado contra o Nacional. Contra o Nacional, então vai vencer o Nacional. Desculpe os amigos do Nacional, mas o São José vai vencer o Nacional e vai carimbar a primeira colocação nesse grupo.
Segundo colocado é o Juventude, que tem 14 pontos. Ali perde tem uma vitória a menos que São José, né? Com 2 pontos a menos. Em terceiro a gente aparece o Clube Esportivo Aimoré com 12 pontos também, saldo 6. O Aimoré invicto ainda, né? Mas com 3 vitórias e 3 empates. O Aimoré, se buscar essas 2 vitórias nesses 2 jogos que faltam, que é quarta-feira contra o Brasil de Pelotas e fora de casa contra o Encantado, o Aimoré ainda pode buscar a segunda colocação dessa chave. Creio que, como eu já falei com o Eduardo, o Aimoré tem que buscar essa segunda colocação, porque se ficar em terceiro, como está no momento, pega o Inter na segunda fase. E parece que é um verdadeiro karma pegar o Internacional. Eu vou até baixar aqui também o regulamento da Sub-19 para depois passar e tentar explicar, porque é bem complicado. É bem complexo. Eu vou direcionar a pergunta para ti, que tu é o mais envolvido com o Sub-19. As pessoas já comentam por aí que o Aimoré vive um momento de reconstrução, né? Saiu uma leva, jogadores entraram outros. O que tu tem a dizer pro torcedor, assim, em que pé está o nosso Sub-19 mais uma vez treinado pelo Arilson? Eu noto que passa por uma transição. Acho que não teve. O Arilson já disse que não, desde que ele está no Aimoré, nunca teve uma desconstrução tão grande no grupo como teve agora. Que foi por um bom motivo. Do Gauchão Sub-20 para cá, né? Do Gauchão Sub-20 para cá. Por um bom motivo, porque a gente tem os jogadores que subiram pro profissional. Por outro lado, nunca tantos jogadores subiram pro profissional. Mas eu vejo que o Aimoré continua sentindo a falta de um atacante, que o Christian continua improvisado de centroavante ali no grupo. E é um grupo bem novo. O Aimoré nunca trabalhou com um grupo tão novo. Ano passado chegava na Copa Sub-19 a ter que haver troca de jogadores, de tantos jogadores sub-20 que tinha, né, de 20 anos. E agora o Aimoré realmente está com um grupo bem jovem. Mas ele no campeonato pode usar 3 acima do 19, né? 3. Ele tem usado o Santores, Leozinho. O Leozinho não estava no jogo de ontem, não estava no penúltimo jogo, creio que está numa lesão. E ele tem utilizado o Zidane, os 2 não estavam no jogo de ontem. Então, realmente, o Arilson desfalque. Eu vi que tem 2 jogadores argentinos em teste aqui. Argentinos, né? 2 argentinos não são uruguaios, jogavam no Racing, Kevin Zabaleta é uruguaio. Que estão em testes, e no bid entrou um zagueiro agora, um novo zagueiro também, que o Aimoré não tinha peça de reposição na zaga. Mas a Copa Sub-19 é assim, a gente vê que na Copa Sub-19 ano passado os jogadores acabaram sendo descobertos. É um campeonato que tu vê que o grupo vai modificando, assim. Eu creio que o Arilson vai encontrar o time e vai evoluindo nessa segunda fase. Ainda bem que tem uma segunda fase, ainda depois de ida e volta, mais 6 jogos. Eu acho que até o mata-mata ele vai encontrar. Falando em encontrar time, chegando jogadores, a famosa vaga da São Paulo ainda é um mistério, né? Ano passado a gente batia a perna, batia o pé sobre a mesma história, e parece que continua uma incógnita. O São José misteriosamente é o único que confirmou a sua vaga. O Aimoré, que ficou à frente do São José, ainda não tem a vaga confirmada. Aquelas coisas estranhas que acontecem, né? O Aimoré ficou na frente do São José no campeonato, conforme o próprio regulamento, artigo 13. O Aimoré ficou à frente do São José. Se o São José for e o Aimoré não for, a gente gostaria de saber qual é a explicação lógica para tal feito. Depois de entrar no profissional, mas teria que ter até uma explicação lógica do número de pessoas que estão dentro do campo, dentro do campo, na quarta-feira, no jogo do Zequinha contra o Mas lá é sempre assim, né? A gente já os jogos no Passo da Areia são diferenciados. A quantidade de pessoas à beira do campo é algo que chama a atenção. Eu faço uma correlação, vocês lembram quando aqueles vídeos do Campeonato Carioca dos anos 90, 80, que na beira do campo tem mais gente do que muitas vezes na arquibancada do Maracanã, tinha umas 700, o Passo da Areia, guardadas as proporções da mesma forma. Mas de base, pra gente encerrar, tuas linhas... Não, o Dig só conclui Então eu creio que é isso, o Arilson tem repetido o time, eu creio que ali tu tem já muitas afirmações como o Juan, que era lateral direito no time campeão sub-20, no vice-campeão sub-20, o Juan já ganhou essa vaga durante o campeonato e tá com a camisa 10, pegou a 10 e tá jogando muito bem. Tu tem o Darlan, que já tá afirmado, é um jogador que creio que já tá quase pronto para ir pro profissional. Então realmente tu tem boas. A gente tem o Santores, são jogadores que já são da antiga, né, Morel? O Santores está há 2 anos no Cristo Rei, e o Arilson está encontrando o time. Ele tem repetido a mesma escalação, basicamente, o mesmo esquema, e tem dado certo. O Aimoré está com a campanha que o Aimoré deveria fazer nessa competição, que a gente vê que os destaques de novo são Aimoré, São José, Juventude, e pelo outro lado o Grêmio, o Inter. E novamente, engraçado que não disputa o Gauchão Sub-20, mas ano passado fez uma baita campanha na Sub-19 e está fazendo uma baita campanha na Sub-19 de novo, que é o Guarani de Camaquã, que está com 100% de aproveitamento.
O líder de toda a competição com 100% de aproveitamento. Terminar de repassar o do grupo A, como eu falei, São José primeiro, Juventude terceiro, Aimoré, aliás, Juventude segundo, Aimoré terceiro, 12 horas, jogando no campo do Americano em quarto com 8, Brasil de Pelotas em quinto com 8 pontos também, e em sexto, fechando a zona de classificação, a Ser Cruz Alta com 6 pontos, em sétimo, Encantado com 5, oitavo, Soledade com 3, e em nono, o Nacional, Lanterninha Nacional com só 1 ponto marcado. Por que tu falou do Nacional com tanta alegria, Eduardo? Sei. Você gosta de criar rivalidades em laboratório? É, em laboratório. Mas tu sabe que pelo menos o Aimoré ganha o clássico municipal. Sim. Se hoje houver o clássico em Novo Hamburgo, eu aposto as minhas fichas. Se eu fosse lá no Sporting Bet hoje apostar, O americano 12 horas, Alô, você que está... vence o Novo Hamburgo. no clássico ano. No caso, não sei qual é o nome do clássico, mas hoje o 12 horas vence o Novo Hamburgo tranquilamente, até pela campanha que o Novo Hamburgo vem fazendo, uma campanha muito ruim. E você fica triste com isso? Não. Você não pensa Nem lá um na pouco. região? Nem um pouco. Ah, bom, então tá. Quando são 19 e 22, Eduardo, o regulamento. Só dá uma melhoradinha no teu cabo ali, uma plugadinha. Alô. Aí, melhorou. Foi. O regulamento, ele prevê que os 6 melhores de cada grupo passem, né? O Aimoré atualmente é terceiro colocado do grupo A. Estaria indo para a segunda fase, que também formaria novos grupos. Como terceiro colocado do grupo A, enfrentaria no grupo formado com outros 3 times, o sexto colocado do grupo A, que hoje é o Cruz Alta, a Ser Cruz Alta. O primeiro do grupo O lugar onde anoitece mais tarde, né? Cruz Alta. O primeiro do grupo B, que hoje é o Guarani de Camaquã. E o quarto colocado do grupo B, que hoje é o Torino de Caxias do Sul. Isso aí, então o grupo do Aimoré, se acabasse hoje no Sub-19, estaria indo para a segunda fase com Torino de Caxias do Sul, Guarani de Camaquã e Ser Cruz Alta. Dessas passariam 2. Realmente, o Aimoré estaria pegando hoje, não seria no grupo do Inter? Não, porque o Inter é segundo do grupo B. Ah, exatamente. Mas eu acho que vai virar essa... Ainda tem Guarani de Camaquã e Inter, Eles têm o né? confronto direto. E é a namorada dos quero-queros. Exatamente. Bom, onde as coisas acontecem também. Assim como no Passo da Areia, as coisas acontecem. Exatamente, É até verdade. está a definir ali, a famosa data a definir o confronto entre Inter e Guarani de Camaquã. De base, Fechando isso, então o Aimoré fecha joga dia 20 de setembro o último jogo no Cristo Rei contra o Brasil de Pelotas. E no próximo sábado, creio eu, dia 22, 23, o Aimoré joga em Encantado. contra o Esporte Clube Contra o Encantado. Encantado, última rodada, para garantir essa segunda colocação. Um jogo muito legal de si, eu já fui lá no estádio ver Das o juvenil. Cabriúvas, é bem legal. Eu fui ver o profissional há muito tempo e há uns 6 anos atrás, em 2009, ver o juvenil lá. O estádio muito legal do Encantado. É vale bem a pena. legal. É um estádio tranquilamente para profissional. Lembra muito do Igrejinha. Lembra muito do Igrejinha. E tem um restaurante que serve uma comida muito boa atrás de um dos gols. Dica de Exatamente. gastronomia. O Esporte Clube Encantado. De base era isso, meus amigos. São 19h24. Você está escutando o Papo de Índio pela Rádio Índio Capilé. Você nos ouve pelo www.indiocapilé.net ou nos aplicativos para lustres e iluminação, Sinofios Materiais Elétricos, Viane Moreira Advogados, Arena Monte Blanco, de onde estamos falando, Colégio Gusto, Tabacaria Central, Sucatas Piccoli, Cervejaria Leopolders, Tapeçaria Nestor, Academia Biorritmo, Salomão Camisas e GJG Advocacia. Fala, Edu. Às 19h25, Natan. Ah, bem lembrado. Nosso WhatsApp, para quem quiser interagir com a gente, mandar um recado. Eu já vi que o Roninha está na nossa audiência, o nosso Ronaldo Barós. Vamos! Grande Roninha. Que deveria estar aqui, né? Pois é, poderia estar aqui compondo a mesa. É a fase Nutella dele. Mas como hoje é a volta, recém volta para o Papo de Índio, que agora estaremos todas as sextas às 7 da noite. Lembrando que daqui umas 3 semanas será na casa de Ronaldo Barós. Papo de Ok, Índio. ok. Ronaldo No Barós, estúdio dois. que foi expulso das arquibancadas do Passo da Areia. Será assunto no próximo Será? bloco. Tá Será na assunto, pauta. tá na pauta. Roninha foi expulso da arquibancada. Pelo técnico do São José, uma coisa fantástica. Sensacional. Então, o nosso WhatsApp, para quem, além do Roninha, quiser interagir com a gente, mandar um recado, é o Pedro Freitas também, que está na nossa audiência, está fazendo um trabalho de... Pesquisa, ele está fazendo realmente. Tá fazendo uns trabalhos de externas com a gente também, ele tá gravando o programa que vai disponibilizar pra gente depois pra gente botar no nosso... Isso. Então um grande abraço pro Pedro Freitas do Aimoré da Depressão. Aliás, o Pedro que iniciou a campanha, que eu sou o autor da campanha da quarta-feira, a pesquisa sobre o verdadeiro rival do Aimoré, que é o Esporte Clube Esperança, de Novo Hamburgo. Boa.
Esse é o verdadeiro rival. Então mande seu recado pelo 51 98152 9502 ou o meu WhatsApp. Se você tiver o WhatsApp do Dig, do Sandro, do Saf ou do Natan aqui da mesa, pode mandar também, mas o meu é o 51 98152 9502. 19 horas 26 minutos dessa sexta-feira aqui na Arena Monte Blanco, com serviço de bordo aqui. Serviço de bordo espetacular. Melhor que o do Cristo Rei. Momento corneta no próprio Aimoré. Melhor que o do Cristo Rei. Muito melhor. O Idejalmo vai falar com a gente no final do programa. No final do programa, o Idejalmo vai dar uma palhinha. O Idejalmo que é apontado pela Sociedade Palmeirense como ele vai ser o responsável pela volta do palmeirense, a 18ª volta, mais ou menos, do palmeirense. Quando são 19h26, vamos falar do profissional. Na quarta-feira que passou, o Aimoré foi ao estádio Passo da Areia e perdeu de virada para o São José por 2-1. Nosso gol foi marcado pelo Marco Antônio, cobrando pênalti logo no início do jogo. O Eduardo Ostermaier e eu transmitimos o jogo. De forma exclusiva para São Leopoldo. Para São Leopoldo. O Dig Cardoso estava lá tirando suas tradicionais fotos. Como sempre, né? Como sempre. Senhores. Teve uma concorrência de umas lentes lá também pelo Passo da Areia, mas não foi bem a fotografia geralmente é só exclusivo e geralmente tem gente que não entende ainda que geralmente fotos da Aimoré geralmente são minhas, né? Mas a transmissão também, né? São Leopoldo quase sempre. Novamente com uma copinha, né? Novamente com uma audiência absurda. Sempre. Absurda. Que a gente fala, as pessoas pensam que a gente brinca, né? Mas a audiência nos surpreende, porque ela vem, é uma crescente, ela não tem fim, é uma coisa impressionante. Quando a gente vê, né, quando a gente analisa as nossas audiências, que a gente já ficava feliz com as audiências no início da base, só quando a gente fazia a base, né? E isso que a gente começou, aí foi aquele coisa estrondosa, inimaginável, que foi na Copa São Paulo, de futebol júnior. Então, Copa Paulo Santana, classificação. Vamos primeiro com a classificação. Na quarta-feira, além de São José 2, Aimoré 1, tivemos também, um pouco mais cedo, né, às 3 da tarde, no Noveirão Cruzeiro aplicou 4-0 no Real primeiro tempo. Real encerrando, fez a sua última participação como time profissional nesse ano. Será que nesse ano? Será que para sempre? Geralmente a Copinha surge um time que começa e nunca mais volta, né? Fica aí a dúvida, né? Sempre preocupante. E o grupo B, então, tá definido, né? Não há mais o que fazer, só a briga pela segunda colocação. O Cruzeiro já é líder com 17 pontos, está invicto ainda, que conseguiremos desbancar essa invencibilidade com certeza no próximo domingo, 13h30 da tarde. O São José é o segundo colocado com 11 pontos, tem saldo 7. E o Aimoré é o terceiro, fechando a zona de classificação com 11 pontos também, mas o saldo apenas 2. O São José marcou mais gols, marcou 4 gols a mais que o Aimoré. Fechando o grupo B, o Igrejinha em quarto com 8 pontos, não tem mais nada o que fazer a não ser atrapalhar os planos do São José. E o Real já encerrou sua participação aí com o jogo de antecedência, como o grupo tem número de times ímpar, com 8 jogos, teve um empate e 7 derrotas a equipe do Real de Tramandaí. E para o pessoal que às vezes não entende os regulamentos, né? O caso Aimoré não pode mais ser primeiro colocado. O Aimoré pode ser segundo ou terceiro, o que faz quanta diferença, Edu? Nenhuma. Não faz diferença alguma para o Aimoré ser segundo ou terceiro, exatamente nenhuma, porque na segunda fase será por sorteio e o segundo e o terceiro do grupo do Aimoré estará no pote 2 do sorteio, pegando os primeiros colocados. Então ser segundo ou terceiro não faz diferença para o Aimoré agora. Vão para o pote 1 junto com os 3 primeiros colocados de cada grupo, o segundo melhor colocado em geral. aproveitamento. Em aproveitamento, que já é disparado ou Inter ou Ipiranga de Erechim, um dos dois aí, eles estão empatados no número de pontos. O Inter está à frente por 2 gols, tá? Com saldo 7, o Ipiranga com saldo 5. Mas os dois aí já estão garantidos então a gente já no tem pote A. Serão 2 potes, né? Cada um com 4 equipes para fazer esse sorteio do mata-mata. No pote A ou 1, não sei o que está decidido lá pelo Clóvis. Braço. O pote A a gente já tem o Inter, já temos o Ipiranga e já temos o Cruzeiro. E no momento o Guarani de Bagé. Então hoje o Aimoré nesse sorteio poderia pegar no mata-mata Inter B, Ipiranga, Cruzeiro e no momento o Guarani de Bagé. O Aimoré, o São José é o único clube que o Aimoré já não tem chance de pegar nesse primeiro mata-mata. É verdade, mas eu acredito, depois quero ouvir a opinião dos amigos, mas eu acredito que já essa vaga no grupo, eu acho que já está consolidada pro Guarani. Porque o Grêmio precisa, eu acho que tem Grêmio e Pelotas na última rodada na boca do Lobo. E o Grêmio precisa
pelo menos de um empate ali, contar com um saldo de gols que o Guarani perca por um saldo muito grande, negativo, eu acho que vai ficar isso aí mesmo. O Pelotas vai ganhar do Grêmio e o Guarani vai se consolidar na primeira colocação, aí podendo ser um possível adversário do Aimoré nas quartas de final, né? Que é um sorteio que será realizado na Federação Gaúcha. Vamos falar do jogo de quarta-feira? Eu não estava presente no jogo, mas... Nos escutou com muita atenção? Eu escutei com muita atenção e pelo que vocês narraram eu pude imaginar tudo o que aconteceu por estar acostumado. Mas desses jogos aí eu só não fui nesse jogo, né? A Aimoré fez 6 jogos, 7. Esse foi o 7º jogo, 7. Eu só não fui nesse aí. Eu acho que primeiro, assim, até porque a gente não tinha feito mais o Papo de Índio, mas eu acho que primeiro é louvar assim, a iniciativa da diretoria do Aimoré. O Aimoré tá jogando a Copa Com certeza. Paulo Santana, né? Porque a gente viu tantos clubes aí da região, é só o Aimoré que tá jogando. E, então, primeiro, acho que ressaltar isso, que eu acho que é importante, apesar de que eu não sei o que fazer assim, para motivar as pessoas. As pessoas não se interessam Elas pelo não se segundo interessam, semestre. Sandro, e elas não entendem a Copinha. É Ninguém difícil sabe entender, o que o né? Aimoré tá jogando, tá disputando. E outra coisa, as Eu pessoas... ia dizer isso também, que as pessoas, eu converso assim com alguns círculos assim que as pessoas eu perguntam frequento, pra as pessoas, nós, o que né? que tá jogando? Isso, vale uma vaga Na Série D, na Série D ou na Copa do Brasil. Mas quem joga? Tem o Real lá da praia, tem o Igrejinha, tem não sei quem. Daí tu fica explicando e tentando assim florear a coisa assim para ela pegar preço assim, sabe? Mas eu acho que primeiro de tudo é a iniciativa de jogar, apesar de que a gente sabe de todas as dificuldades que o Aimoré tem de gestões passadas, mas de futebol do que eu vi, imagino que tenha sido assim também na quarta-feira, né? Eu não vi assim, eu vi o Aimoré, posso dizer assim, aquele primeiro tempo contra o São José no Cristo Rei, talvez tenha sido um bom jogo. Aquele jogo eu gostei, o primeiro tempo do Aimoré, o segundo tempo já não gostei tanto. E não achei assim ainda uma cara de time, assim, me parece que ainda falta alguma coisa ali ainda. Não compactuo muito com esse sistema 4-1, 4-1, para mim não me agrada, assim como não me agrada esquema com 3 zagueiros, não me agrada também. O time eu acho assim, que tinha que tá evoluindo, né? A gente tinha que estar vendo assim, vamos para a 8ª partida agora e vai começar uma fase de mata-mata. Eu acho que o time tinha que vir numa evolução e eu não consegui enxergar isso ainda, né? Isso me preocupa um pouco, porque agora, tirando o jogo de domingo, dali para frente é mata-mata. E temos jogadores experientes que já estão há muito tempo ali, né? O nosso meio de campo ali, Digaô, Faísca, Elton, o Nicolas também tem experiência, e os próprios zagueiros, né? O Douglão e Luiz Henrique vieram, mas o Centeno é titular, é o Centeno e mais um deles, né? É uma grande surpresa, eu acho, da Copinha aí do time titular do Aimoré, é o Centeno. Mas o restante não se achou, acho que ainda uma forma de jogar, não deu um encaixe ainda, não tem um mecanismo ali ainda. Isso me preocupa aí para a fase seguinte, que vai começar em breve, né? E a questão ali, a gente vê que tem muitos jogos, não seria nenhuma questão de grupo novo, né? Porque a gente vê que Muitos ficaram. E depois até tem trecho que a entrevista do nosso presidente Paulo Costa deu hoje, 0 hora, eu vou explanar ali para quem não ouviu, mas teve uma grande reportagem 0 hora depois, no final do programa. E inclusive muitos jogadores, no papel, Sandro, eu creio que muitos jogadores ali agregaram mais qualidade do que o grupo da divisão de acesso. O grupo é melhor do que a divisão de acesso. A gente poderia, né, tem algumas posições ali, jogadores novos que vieram, eles são no papel, e que a gente viu jogar em outros clubes, eles estão melhores do que seriam melhores do que os jogadores da divisão de acesso. Poderia te dizer que o Aimoré teria um grupo mais forte que o da divisão de acesso, de atletas, né? Concordo contigo. Tu concorda? Concordo contigo. Porque as peças que eram boas continuaram, o Aimoré conseguiu ficar com peças importantes como o Elton, como o Marco Antônio, como o Nicolas, como o Digaô, como o Faísca, Brandão. Então a gente tem aí praticamente 7 jogadores. Eu diria que apesar do time ser mais forte, eu acho que o Aimoré tem muitos jogadores para as mesmas posições.
e se ele tem a carência de ter um jogador mais contundente. O Brandão, ele machucou logo no início, né? Nem jogou as primeiras partidas, agora que ele entrou já se percebe. Voltou e não voltou lá muito bem, por enquanto, né? Não no ritmo que ele mas costumava se percebe no jogo, quem ouviu esse jogo contra o São José, que a bola passava pelo Brandão. Levando em conta o grupo da divisão de acesso, falta o jogador que fazia a função do Diogo. Também, um cara que pensa mais o jogo. Comandava e era o cérebro do time ali naquela meia cancha, trabalhava bem. Hoje, a meia do Aimoré, é o Elton que está substituindo o Diogo mais ou menos. Eu vejo, por exemplo, lá no Passareio, eu vi muito aquela bola do meio de campo saindo do Faísca, né? Saindo do Faísca, o Faísca fazendo aquela criação. O Faísca, além de todo o trabalho de desarme e passe, ele faz a visão de jogo. E exatamente. Cria ali pra frente, que o Elton fazia muito bem na posição de volante. Exatamente. Eu vi lá em Porto Alegre muito do jogo saindo do Faísca, então eu creio que falta, não o Diogo, exatamente, mas um atleta daquele time da divisão de acesso, falta um atleta naquela posição, naquela atitude, enfim, que o Diogo fazia, né? Não, e o time é mais qualificado, inclusive até na preparação física, tá com o Eduardo Maus, né, que eu acho que dispensa comentários, e o Roden também, que é o preparador de goleiros, né? Sim. Então, eu defino... é muito mais qualificado do que o primeiro semestre. É mais qualificado, nós temos pelo menos 2 centroavantes à disposição. O Brandão, que era um dos 2 que já estava, e o Giovani, que é um jogador muito mais afirmado que é o Irapuã, né? E tem uma situação que eu vislumbro assim, o Aimoré, eu fiz uma brincadeira na volta de Porto Alegre na quarta-feira. O time me engana que eu gosto até o momento. O Aimoré faz bons primeiros tempos, ou um bom segundo tempo, como foi em Igrejinha, mas ele não faz 90 minutos bons. Ele engana tu. Não vai. Parece que vai, não. Parece que vai, não. E falta aquele que é mais, além de alguns mistérios que acontecem. Por exemplo, porque o Giovani não era nem banco quarta. Não temos informação. Eu acho que por exemplo, o Marco Antônio, eu acho que o primeiro semestre rendeu muito mais no primeiro semestre do que agora no segundo semestre também, do que a gente tem visto. Sim, né? O Thiago Corrêa estava machucado para quarta-feira? Estava suspenso, alguma coisa assim? Thiago Corrêa não. Ele não foi? Eu creio que tenha sido por lesão. Eu fui no último treino na sexta-feira pela manhã, e o Thiago Corrêa já não estava no treino, e o Matheus Beck do VS me comentou lá que ele tinha ido no treino de quinta-feira, e o Thiago Corrêa também não estava no treino de quinta, e foi dito que ele estava em lesão, certo. Estava lesionado. Certo. Bom, dito isso, meus amigos, só lembrando, o próximo compromisso do Aimoré, 15h30, no próximo domingo, certo, Eduardo? Domingo. Contra o Cruzeiro, o jogo com a nossa transmissão, evidentemente. Exatamente, e todos os jogos, né, domingo às 3h30 da tarde, em concomitância. É a última rodada, fechando aí a Copa Paulo Santana. E logo depois o campeonato para os times classificados como a Aimoré por uma semana, né? Sim, nesse meio tempo haverá o famoso playoff dos terceiros colocados. Já na quarta-feira, dia 20 de setembro, e a volta no domingo. Domingo ou no sábado? No fim de semana. Eu tinha informação que era no sábado, mas, enfim, diferente. No fim de semana... Eu vou fazer já o Mãe de Ná, que eu creio num Nova Prata e Grêmio B. Nova Prata. Isso é um jogo bom de ir, Nova Prata, hein? Nova Prata e Grêmio B. Eu creio que essa seja o jogo desse playoff da morte aí. Nova Prata, Colômbia. Nova Prata e seus 11 colombianos. Irão decidir quem vai pro pote 2. É que essa vaga vai ser... Pra mim, o Pelotas vai passar o Grêmio, ganhando dele. Olha, crer no Pelotas em qualquer coisa não é meio complicado. Mas depois do que eles fizeram e outra em Bagé, coisa, Edu, eu vou fazer um cochicho aqui, só entre nós, ninguém tá nos ouvindo, né? Pela atitude da torcida do Pelotas, o Pelotas merece estar onde tá. Merece. Edu, e outra coisa, sabe o que não me surpreende? A gente vê que o Pelotas é um clube, por exemplo, que perdeu pro Bagé em casa. E então o que mais eu teria medo, sendo um torcedor do Pelotas, se eu fosse, não é a questão do Pelotas já ser um time que tu não sabe o que vai acontecer, e é contra um Grêmio B. E a gente sabe que tu te atirar contra esses times como o Grêmio B, contra a Inter B, é complicado. Chamar lá na Boca do Lobo eles conseguem fazer uma... Primeiro que tu não sabe o que vai jogar, tu não sabe... Eu vi o Grêmio B jogar com o Jonathan, jogar com jogadores que estão subindo. O Grêmio B jogar com vários jogadores desses que o Renato tem utilizado. Então, às vezes, dependendo de quem descer lá, tu te atirar para jogar contra um Grêmio B, realmente pode ser um problema, né?
realmente. informação aqui que o Vamos lá. Matheus Beck me passou já. Ele falou justamente essas ausências que o Aimoré teve foi pelo Giovani, que sentiu no jogo contra o Igrejinha, e o Thiago Corrêa, como o Dig tinha falado também, estava machucado. Hoje mesmo ele disse que o Giovani respondeu e fez um trabalho específico com o Raimond, que foi suspenso pelo terceiro cartão. E os dois devem estar disponíveis já para o confronto de domingo contra o Cruzeiro às 13h30 da tarde. Vocês vão comentar alguma coisa sobre o Nicolas das Almas ainda? Não? Vamos. Sim, Não, claro. Eu vi ele no jogo contra o primeiro jogo do Aimoré contra o Cruzeiro. Aliás, a única derrota do Aimoré foi no primeiro jogo. Foi terrível a arbitragem dele lá também. Inclusive também fechou o pau também como quarta-feira, e ele não tem pulso nenhum, né? Não. Então por isso que eu digo, quando vocês fizeram o jogo lá e quando a arbitragem, coisa, eu já imaginei tudo, né? Sim. E quando é ali no Passo da Areia, essas coisas é complicado ali, né? Sobre a quarta-feira, além da situação... Porque só relembrando aí, o São José, se não tivesse vencido o Aimoré, ia jogar as verdas domingo contra o Igrejinha lá em Igrejinha. Mais emocionante, né? Lá em Igrejinha. Lá em Igrejinha, os dois disputando a última vaga, né? Os dois disputando, se matando pela última chuva vaga. aí, E o Aimoré já garantido como segundo colocado. Se vencer, São José teria alguma possibilidade de chegar tirar ao o saldo aí, ao né? melhor segundo. É. Pelo aproveitamento, né? Quanto ao jogo de quarta, uma observação, a gente já falou aí sobre a questão técnica, sobre o fator extra-campo e arbitragem. Nicolas das Almas muito fraco, ele vai perdendo o pulso à medida que o jogo avança, isso é muito claro, ele não tem controle da partida. E outra, os jogadores que são experientes ditam o ritmo do jogo para ele. Não, os jogadores já sabem, os jogadores sabem com quem estão lidando. Com certeza. Tu vê claramente. E ele marcava todas as faltas após um grito. Acontecia a falta. Demorava, né? Ele demorava. Quando alguém fazia, se alguém berrava Tanto alto, que era marcada a falta. o lance do pênalti do gol do São José foi no grito literalmente. O jogador do São José invade a área, ele dá o tapa e bate por cima. Na sequência do lance, realmente, o Nicolas sai e atinge ele. Abre o berreiro, na sequência é marcado o pênalti. Vandinho, né? O Vandinho. Só que é aquela coisa, pênalti não tem vantagem. Se ele terminou a jogada, terminou a jogada. Não, o Nicolas já estava até indo pegar a bola pra fazer o tiro de meta, exatamente. Tem sentido. E outra questão que, agora abordando a questão extra-campo, olha, não tinha menos do que 100 pessoas, o Dig não me deixa mentir, não tinha menos do que 100 pessoas ao redor do campo na quarta-feira, entre segurança, brigada militar, funcionários, aspones, curiosos, tinha de tudo na beira do campo. É um clima de absoluta pressão, tensão, eu dei o exemplo eu dei o exemplo aqui, é como se fosse um jogo no Cristo Rei, acontecendo um jogo no Cristo Rei, e à beira do Cristo Rei a gente tivesse uns 10 conselheiros do Aimoré, ex-presidente do Aimoré, ex-presidente, mais digamos que o Sani, que trabalha nos juniores, estivesse no jogo do profissional, ficasse ali porque tinha acabado de acontecer um jogo do Sub-17. Sub-17. O São José fez 10-0 no Tamoio de Viamão. E tu via que o pessoal da comissão técnica do juvenil toda ficou pela beira do campo, e são todas pessoas que durante o jogo começou a virar uma pressão, e é diferente, realmente o clima ali é muito diferente, tinha muita pressão na beira do campo, muita. E os dirigentes do Aimoré na arquibancada não poderiam fazer, inclusive foram xingados. É verdade. Ficaram numa cabine ali, isolado, né? Mas a cena que é muito comum, que sempre que eu fui lá eu acabei vendo, nada contra, mas quando acaba o jogo, no mínimo vai uns 2 ou 3 ali engravatados ou com um blazer, uma camisa social, e ficam falando do seu telefone. No campo, quando acaba, sempre. Mas isso é sempre nos Passos da Areia. E outra coisa que foi... E lá em Alvorada também é parecido. E no Passos da Areia, uma outra coisa bizarra, o técnico do São José, que aliás ele precisa aprender a ser profissional, Rafael Jacques, que foi um bom atacante, teve uma carreira bem sucedida. O Ronin entrou conosco no início do jogo e sentou nas cadeiras. E as cadeiras realmente, São José, o pavilhão social ele tá interditado. Só que não pediram pro Ronin, o Ronin sentou desde o primeiro minuto de jogo. Não pediram pro Roninha sair por funcionários, São José, olha, tá interditado, vai lá ficar atrás do gol, Salomão, outros torcedores estão lá, tinha uns 5 torcedores do Aimoré. Não, foi o Rafael Jacques que começou a fazer sinais pro Roninha. Isso foi na nossa frente. A gente começou a achar que era pra gente. A gente achou que era pra nós, era pro Roninha, pra ele parar de torcer. E ele mandou 2 funcionários do São José irem até o Roninha
pro Roninha ser retirado dali. Repetindo, é como se repetindo sempre pro pessoal Contextualizar no Cristo Rei, é como se o Fabiano, nosso treinador, se incomodasse com algum torcedor do time oponente. Do oponente, e solicitasse para a segurança do Aimoré ir lá pedir para as pessoas pararem de falar na arquibancada. É isso, coisa que só vai acontecer no Poço da Areia mesmo, né? A gente sabe, já tá acostumado. Aliás, tem coisa assim, até vou relembrar até o primeiro jogo do Aimoré. Vocês estavam lá, o Natan não estava. Eu não estava. Mas a gente falando em estádios agora, mas a diretoria do Aimoré lá naquele primeiro jogo não foi nem convidada para sentar em camarote, né? Não. Aliás, o Aimoré sentou num vestiário, entrou num vestiário que eu vou lá no campo do Cerâmica algumas vezes no verão. Nunca vi nenhum time se fardar, se preparar lá atrás da arquibancada. Quero ver a recepção que o Aimoré vai fazer ao Cruzeiro no domingo. Porque nos receberam muito mal. Botaram num vestiário super improvisado, no meio do mato, como eles mesmos relataram. O Cristiano Garcês, que é nosso analista de desempenho, era nosso ouvinte lá quando estava morando nos Emirados Árabes durante o primeiro semestre, agora nosso analista de desempenho, não me relatou tudo que era muito improvisado. A diretoria do Aimoré ficou sentada na arquibancada geral, lá na geral, lá com os torcedores do Aimoré. Na geral, lá do Vieirão, né? Junto com o torcedor, assim. Uma coisa. Eu tenho que mandar um abraço aqui, o seu Álvaro Cardoso, tá na escuta. Importante. E o Roninha mandou um recado aqui, tá, pra aproveitar a audiência. Não é isso. O Roninha tá calmo por enquanto. Mas que tem, na semana que vem, dia 24/9, vai ter um meio frango ocorrendo lá no domingo que vem, lá no Cristo Rei. E é o veterano do Aimoré que está organizando. E o dinheiro vai ser revertido para o clube. Então, ao custo de R$20 o cartão. Aliás, nem é meio frango, são coxas e sobrecoxas, né? E pão e salada. Pão e salada. Então, R$20. Então, eu, por exemplo, tenho cartões aí para vender. Quem quiser, ou quiser procurar a secretaria do clube, ou tá na mão de alguns conselheiros do Aimoré. A gente se vira. Só procurar R$20 domingo que vem, dia 24. O Aimoré vai estar de folga, os outros vão estar disputando o playoff lá da última vaga lá. Quando são 19h47. Fala, Edu. Temos o Matheus Beck, que está na nossa audiência. Um abraço para ele. Já me passou ali o provável Aimoré para enfrentar o Cruzeiro no domingo. Vamos lá? Eu estava querendo criar um suspense aqui, mas tudo bem. Matheus Beck na irlandês. Elton e mais 10. O Matheus, sempre com suas belas roupas, né? O rapaz se veste. Ele se veste de um jeito transado. Exatamente, Olha, é um rapaz. Como é que o Saft falou? Elton e mais 10? Mas só para continuar com o assunto Poço da Areia, o Matheus comentou na coluna dele. Quebrei a cara, Edu? Quebrou a cara. O Matheus comentou na coluna dele que chamou a atenção do Muy Amigo, era o título até do tópico, que o quarto árbitro lá, ao levantarem a placa de 5 minutos, né, ele levantou a placa de 5 minutos, ali em frente àquela multidão do São José, que ficava à beira do campo, e xingaram ele, por que 5 minutos? Como 5 minutos? Ele olhou para a comissão técnica do São José rindo e disse: concordo com vocês, 5 minutos é muito pouco. Esse é o quarto árbitro do jogo, ou seja, ele inclusive riu do próprio árbitro, na verdade, né? Então por isso que o título inclusive era Muy Amigo. Para ele se defender, ele concordou com a comissão técnica do São José, para ele que fica ali, né? Parabéns Atlético Acreano nesse meio tempo, parabéns. Lembrando que antes de passar a escalação, o Aimoré tem alguns desfalques aí, né? Porque tivemos 2 jogadores expulsos lá contra o São José. Diogo e Digaô, exatamente. Eu até tava olhando a súmula aqui, o Digaô acabou tomando vermelho direto. Eu tava temendo que ele não recebeu amarelo. Então ele só pega um jogo de suspensão, porque ele já tava pendurado com 2. Ele não tinha amarelo. Não, recebeu direto vermelho. Aliás, aproveitando, falando das 2 expulsões, um destaque pro Diogo no boxe. Manja. Foi uma coisa espetacular. Diogo tem futuro aí no UFC. Tem futuro nas lutas. Tem futuro no UFC. Quando a briga... E vou dizer pra vocês, a briga encerrou quando o goleiro reserva do Aimoré, Pablo, chegou na briga. Pra apartar. Acabou a briga. Quando o Pablo chegou na briga, realmente acabou. Ninguém mais quis brigar. Outro que conhece do riscado aí tem a questão interiorana envolvida, Luiz Henrique. Luiz Henrique conhece, não é pato novo, né? Em brigas. Nas fotos que eu tenho, tanto na do Cruzeiro quanto na do São José, o Luiz Henrique estava. Ele chega junto, sim. E garante, né? Mas vamos lá, Eduardo, passa o time pra nós, pra gente encaminhar o segmento final do programa. Vamos lá, então. O time provável que deve enfrentar o Cruzeiro tem muitas novidades aí. O Beck até informou, a gente vai confirmar a informação, mas a zaga é toda modificada. Certo. E não teremos Elton. Elton também não aparece por questão aí de suspensão. Não, mas a questão... mas eu posso dizer pra vocês, o Elton é questão que quem tomar o terceiro amarelo... exatamente, isso. Quem tomar o terceiro amarelo... Eu tô duvidando do Beck, mas ele foi mais esperto que eu, não captei a informação. Como sempre, ele é mais esperto. Isso, aqui quem... Tô brincando.
Exatamente, né? Depois da primeira fase, 0 os cartões, e se algum desses que estão pendurados tomar um cartão, já ficam No indisponíveis. último treino, antes do jogo contra o São José, eu vi o Fabiano ainda... Ele falou isso pro Elton, que no último jogo o Elton não iria participar pela questão dos cartões. Para poupar e não correr risco de ficar fora da partida de ida. E o Cruzeiro não vai ser diferente domingo também. Acredito que não. Deve vir com o time... Deve vir. Já não tem nada a disputar, né? Não o tem Aimoré nada a também disputar, não. tá tudo então resolvido. vamos lá. Só os jogadores, né, que vão ser testados pelo Fabiano de Borba, sem os que estão pendurados e sem o que podem vir a ficar pendurados. Nicolas no gol, Feijão na lateral direita, zaga Douglão e Darlan. Ó, o Darlan. Sobe Darlan, Opa, estreando interessante. como profissional, e Rafinha, lateral esquerdo, como titular. Volância Wesley e Faísca. Wesley tendo sua estreia no Wesley. profissional também. Olha aqui, ó. Marco Antônio, Matheus e Jean, de meia. E Brandão na frente. Então, que vem da base tem o Brandão, Jean 2, Wesley 3, Darlan 4. 4 titulares vieram da base no próximo domingo. A importância, Aimoré, a importância do contra o clube ter Cruzeiro. a base, né? A importância do clube ter juniores é esse tipo de momento, de peça de reposição. Teve um jogo que o Aimoré, se eu não me engano, tinha dos 18 jogadores relacionados, 6 que de alguma forma vieram da base. Ou seja, Eu fiz a contabilidade contigo. O gol do Felipe, né? O gol, eu creio que o gol do Felipe foi... O Aimoré tava empatando com o Real. Simboliza isso, né? Seriam jogadores que tu teria que, quando começa, digamos que o Aimoré estivesse na Copinha, o Aimoré teria que contratar para... Quantos jogadores já foram relacionados, se tu pensar nessa Copinha? 30 quase. Por aí. 28 a 30. De 28 a 30 jogadores já foram relacionados. Se tu não tem juniores, tu teria que ter contratado 30 jogadores. Sim. Entendeu? Então, Entre manutenção e contratação, 30. exatamente, teria que ter 30 jogadores contratados, novos, que chegaram, enfim. Então a importância da base dos jogadores, independente de tu ter uma venda de jogadores ou não, é importante ter a base, às vezes é isso, é tu... Meu pai disse, antigamente os juniores, na verdade, eram... Reservas? Era a tua peça de reposição, tu tinha os juniores, tu mantinha os juniores para eles estarem ali para quando tu precisar, exatamente. E outra, peça de reposição. o mesmo jogador que faz a mesma coisa, exemplo, tá? Primeiro que me vem à cabeça aqui, o Centeno. Um outro zagueiro custaria, vamos dizer, 5 mil para Aimoré por mês, o Centeno não custa isso. Com certeza. É exatamente a questão de valor. Não, só para relembrar, o Dick gosta muito de marketing e marca e coisa assim. Terminou a divisão de acesso, o Aimoré, o Sub-20 continuou na final do Gauchão, continuou levando as marcas dos patrocinadores, foi a São Paulo em janeiro. Sim. Então, para tudo isso, então a base também, né? O que eu digo é que a questão dos juniores, que a gente sempre só pensa nos juniores como venda de jogadores, se não vendeu, os juniores não serviu para nada. A marca Aimoré, se tu fizer um clipping, as pessoas não saibam o que é clipping, é tu pegar todos os materiais de imprensa que saíram no ano. Clipagem. Uma clipagem, né? Tu fazer a clipagem disso o Aimoré saiu 300 vezes no VS esse ano. A média, se tu pensar, o Aimoré saiu 250 vezes. No ano passado, a maioria das vezes o Aimoré saiu mais no jornal por causa dos juniores do que por causa do profissional. Até por questão da quantidade de jogos. Os juniores jogam mais durante o ano. Os juniores, por exemplo, como a gente falou agora, quando acabou o acesso, foi no início de maio. O Aimoré teria ficado num ócio do marketing. O ócio, quando eu quero dizer assim, a questão da propaganda mesmo. Nada, né? Eu digo da camiseta, o cara que tá ali na camiseta, Exatamente. o patrocinador da camiseta, ele teria ficado parado, sem matéria do Aimoré, de maio até agosto. Tipo como está o Floriano. Como está, exatamente. Eu ficaria muito magoado se eu tivesse minha marca naquela camiseta. Tu entendeu? E os juniores continuam municiando isso, continuam municiando o nosso site, que seja, a nossa rádio. Sim. Continuam municiando a marca Aimoré. A imprensa, isso. Exatamente. Daqui a pouco, que nem a gente falou, provavelmente a Copa Sub-19 irá mais longe do que a divisão de acesso. A Copa Sub-19 vai até dezembro. Até dezembro. E a gente sabe que o Aimoré vai chegar nas finais. nas cabeças dos juniores. Então Sim. a importância disso não é só a questão de você do junior, mas a marca. E não a marca Aimoré, mas dos patrocinadores, da Dresch, enfim, de todo mundo que tá na camiseta. Assim como a Rádio Capelé, né? Que também tem os seus Exatamente. patrocinadores e fica Sim. aí. Edu, se a gente calcular esse ano, a gente transmitiu mais jogos da base do que do profissional. Com certeza. Sim. Com certeza. Mas pelo fato do Aimoré ter chegado até a final, né? Do Gauchão Sub-20 Exatamente. também. Então, provavelmente para nós, então esse é o exemplo. Na nossa rádio, a gente deve ter transmitido uns 20 jogos esse ano quase 30 dos juniores, Posso 20. te informar daqui a pouco. E dos profissionais, o quê? Exatamente. Foram 18, 20, enfim. Nem isso.
20 e poucos jogos. Na pior das hipóteses é parelho. Então, no caso do Aimoré, como tem uma base bem sucedida, acaba levando muito a marca. Sim. Para nós, o jogo, por exemplo, dos juniores na final foi muito emblemático assim, para o Aimoré. Era o Aimoré no Beira-Rio disputando contra o Inter, não era o Grêmio que estava ali, não era o Juventude, era o Aimoré jogando contra o Beira-Rio, contra o Inter. No Beira-Rio. O Aimoré com torcida no Beira-Rio e por aí vai. Só vou perguntar pro Saft, que tá um pouco mais quieto hoje. O Aimoré joga contra o Cruzeiro. O Floriano pega quem domingo? Eu acho que ele pega praia em Osório, alguma coisa assim, não sei, se der sol, né, mas acho que vai chover. Ontem eles empataram, o Floriano empatou ontem pela Copa Sub-19 contra o Rio Pardense, Canoas, como é que é? É Rio Pardense, Canoas, barra Canoas, barra Canoas, que joga no Arthur Mesquita em Sapucaia. Com o nome Renner. Que não venceu nenhum jogo, eles empataram em casa ontem. Aliás, com o nome não, com o escudo Renner, tem um escudo escrito Renner. Parabéns, eu tô desenvolvido. Jogo do Floriano contra o Rio Pardense em Sapucaia, o suicídio é um dever. Nossa. Por último, mas não em último, está aqui ao meu 23, lado. Só recapitulando, foram 23 jogos do profissional, mais 18 jogos, 18 mais 20... 41. 23 jogos na Copinha, mais os 3 do acesso, então o Aimoré jogou 26 jogos no Sub-20 no ano. 26. Pelo Sub-20 e 23 no profissional até agora. Certo. Por último, mas não em último, como eu disse, está aqui ao meu lado o proprietário da Arena Monte Blancos, nosso amigo Idejalmo, para falar. Tem agora o microfone é livre, Idejalmo. Quer falar, cornetear, reclamar do Aimoré, elogiar à vontade? Aproveita e fala um pouquinho mais aqui da Arena Monte Blanco para quem ainda não conhece aqui. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos os rádio ouvintes e em especial o pessoal da bancada aqui. É um prazer receber vocês aqui pela primeira vez de muitas. A gente torce por isso. Começamos uma parceria há poucos dias aí e torcemos que ela seja duradoura. Bom, vamos puxar brasa pro meu assado agora aí, né? Vamos falar um pouquinho da Arena Monte Blanco. A gente está instalado aqui. Aliás, é bom a gente falar também, para tirar um pouco de ti, mas modestamente é um baita espaço aqui. Eu já tinha vindo aquela vez para conversar contigo, mas com certeza é muito legal aqui dentro. Tem um baita espaço dentro, além da quadra de futebol, para o pessoal que quiser alugar, né? Fazer o seu evento. Bem. Obrigado. Dos juniores, quando chove, os juniores às vezes... O profissional treinou hoje aqui também. Treinou hoje aqui. Então a gente tem um espaço aí de quadra de futebol, um dos melhores de São Leopoldo. Coberto, né, que é um diferencial. De tamanho oficial, a coberta em São Leopoldo é a única, né? Tem outras, mas do tamanho oficial é a única em São Leopoldo. Então isso dá um pouco mais de ênfase para a gente trabalhar, né? E o espaço aqui é um espaço aconchegante, familiar. Graças a Deus aqui não tem esse negócio de briga, de coisa assim, né? É um lugar tranquilo, né? Até porque se tivesse briga, encarar um cara do tamanho do Idejalmo tem que ser galo, né? Só o Pablo. O Pablo e talvez o Diogo. Talvez. Não, mas isso aí nem sempre é verdadeiro, né? Porque tem muitos que dizem assim, ó, quanto maior a árvore, maior é o tombo, né, meu? Mas isso aí, né? Isso aí vamos deixar de lado. A gente não né? A gente daqui o nosso lado é esportivo e também a gente tem um espaço aqui para eventos, para aniversário, formaturas, casamento, tudo que o pessoal formatura, viu, Nathan? Isso, a gente já teve a confraria do Aimoré aqui também, né? Confraria do Aimoré, já teve confrarias aqui, né? Então é isso, a gente está com um espaço aberto para receber o pessoal que gostar e quiser voltar aí, tudo tranquilo. Tu é conselheiro do Aimoré ainda, João? Isso. Continua no conselho. Sou conselheiro, E qual é a tua relação assim com o Aimoré, assim, fugir um pouco? Contar um pouquinho. Contar um pouquinho. Cara, eu até vou Todo mundo tem uma história peculiar. Exatamente. Eu conheci o Aimoré através do Palmeirense. Isso a última vez que o Palmeirense disputou a primeira divisão, que caiu, acho que caiu os dois até, foi num jogo ali, e como o Palmeirense caiu,
Depois eu continuei indo no Aimoré. Nós estamos falando 96 isso, né? 96, 96, deve ser, 96. 96. Quando E teve assim, ó, aquele módulo A, B, que era tudo primeira divisão. Era o módulo final, era Aimoré, Taquariense e Palmeirense. Eu lembro, foi a primeira vez que eu fui no Cristo Rei também. então vamos lá junto. e a partir 21 anos atrás. a partir daquele dia, assim, ó, como eu tinha me desvinculado lá de Palmeiras, eu continuei. E hoje, tu falou que vai reerguer o palmeirense. Hoje, sinceramente, eu sou torcedor do Aimoré. Né? Eu aprendi a gostar do Aimoré, sabe? Eu sou aficionado por futebol. Eu ia aos domingos de manhã na várzea ver campeonato de guri. Amador, mas de guri, escolinhas. Eu gosto de futebol, sabe? No Cristo Rei eu te vejo sempre. Não, quando eu posso eu tô sempre lá, né? Então, hoje eu sou torcedor do Aimoré. Muito bom. Mas falando agora do Palmeiras, o Natan, que é sempre mais ligado, o Palmeirense faz uns 3 anos, 4 atrás, que bateu na porta ali, né? Eles chegaram 2013, quase... eles ficaram a 2 jogos de subida terceira pra segunda. Exatamente. E quem foi que subiu? Ai, daquele ano foi o Rio Grande ganhou do Guarani de Venâncio na final. Que bela viagem, hein? De Palmeiras das Missões a Rio Grande para um mata-mata. Nossa. Sabe que tem um livro que foi lançado faz pouco tempo por um torcedor do Brasil de Pelotas, que ele conta as 2 piores viagens dele dentro do estado para acompanhar o Brasil. As 2 eleitas foram Sarandi, Ipiranga e Brasil, e a segunda Palmeiras. Natan, aproveitando, qual a tua pior viagem para acompanhar o Aimoré? A pior viagem Cara, em termos... A mais estranha é São Gabriel. São Gabriel. São Gabriel foi a mais estranha, assim, vamos dizer. Isso que não é tão longe, assim. A mais longe que eu já fui foi Frederico Westphalen pra acompanhar. Que o Edejalma estava lá também, nós estávamos juntos. Eu ia perguntar pra ele agora, qual o jogo, a viagem, tu costuma, fora de casa, tu já acompanhou o Aimoré vários jogos ou não muito? Não, acompanhei vários jogos. Qual foi o mais estranho? Numa parceria... De ser estádio ruim, coisa assim? Numa parceria que a gente tinha anterior, né? Na rádio, então eu participava a seguir, a gente viajava junto e por coincidência a viagem mais complicada foi essa, Frederico. É longe, né? É longe. Claro, eu sou natural vizinho de Palmeiras Missões, né? Mas assim, a gente foi daqui, foi de manhã, só que tinha um componente, o carro era um pouco frio, o carro um pouco quente, né? O carro com ar ligado e tinha um cara com uma virose meio gripado. Muito frio. Quando nós saímos daqui. Quando nós voltamos, cara, tava todo mundo, né, meu? Essa é as indiadas. Por isso que foi judiado. Legítima indiada. E desse segundo semestre, assim, o que tu tá achando do Aimoré? O que tu viu, assim, será que nós vamos longe? Vamos chegar numa Série D ou Copa do Brasil? Cara, assim, ó, sinceramente, assim, eu acho que não, né? Mas o importante é que tá participando. Porque assim, ó, até eu acho que o ano que vem tem que fazer um grupo, uma base desse ano para subir. Eu acho que o ano que vem, se não subir, depois complica, né? Então, por mais que não se classifique, não chegue a uma final, não vá para uma Série D, mas eu acho que fica o legado pro ano que vem, que é o acesso, que eu acho que é uma coisa mais importante para nós, né? Tudo bem, é marketing, é tudo ir para um brasileiro, né? Por mais que seja Série D, mas eu acho que assim, ó, nós tem que focar. O mais importante é estar jogando, pra né? mim, ele tá jogando e o acesso do ano que vem. Acho que tem que levar muito a sério mesmo. A questão da Série D, a gente às vezes fala... Ou Copa do Brasil, né? O Copa do Brasil, mas aí a gente tem outro o Ipiranga, creio. Por exemplo, o Ipiranga é um time, se tu parar pra pensar, é um time muito forte. Ficou na Série C. Tá na Série C e é o mesmo time que vai ficar até o final. Disputando e interessa pra ele a vaga na Copa do Brasil, né? Porque vai disputar a divisão de acesso ano que vem. Porque, na verdade, hoje, eu vendo esses times que seguem vivos, essa vaga na Série D, pra mim, é São José, Cruzeiro, Aimoré e Pelotas. Se tu pensar em clubes. Então, realmente é um campeonato desses 4. E quando eu penso na Série D, é claro que a gente é otimista, é torcedor, mas eu não vejo muita diferença do São José, a não ser o fator passo da Sim.
eu não vejo muita diferença do Cruzeiro, e o Pelotas, pelo que a gente tá vendo, não tem, porque Inter B tu desconta. Mas tem um detalhe que a gente conversava sobre isso, Dig. Se o Cruzeiro, por exemplo, pega a vaga, numa dessa tem um desarranjo financeiro das parcerias que ocorrem, o Cruzeiro não joga. Mas porventura o Guarani de Bagé pega a vaga, o Guarani joga. Tenho certeza que joga. Ou o Guarani ou o Bagé. Entende? E só para contextualizar, eu entendo que essa copinha ela proporciona assim, ó. Pra quem ainda está na dúvida, a dupla Bagual é um bom exemplo. Pode jogar e começar devagarzinho a subir os degraus nacionais. Que tem um detalhe, a Série D, ela tem a dificuldade da distância, vai jogar em Minas, no Acre, enfim. Mas não é muito diferente da Copinha. Não é. O nível técnico dos adversários não cara, é. o São José que jogou o primeiro jogo contra o Aimoré, era o São José da Série D. Não, o Aimoré ganhou? O primeiro tempo foi o Aimoré, né? E outra, a gente a gente cria assim uns temores naturais. Nossa, o Brusque, nossa, o São Bernardo. São times comuns, iguais ao Aimoré, comuns, completamente comuns. Não, e a Série D, não existe rebaixamento da Série D. Se tu for disputar a Série D, tu não tiver porque as viagens são pagas pela CBF. Pela CBF. Ponto. 25 passagens por então, realmente, tu tem que montar um time. Tu montar um time da Copinha. Se não tiver dinheiro, tu vai montar um time igual ao do Copinha, disputar a Série D. Não deu, mas eu acho que o Aimoré, que nem a gente fala, o Aimoré, assim como foi os juniores, cara, tu tá em São Paulo, a gente viu todo o clima. A gente precisava ver. Organização. Pro Aimoré seria um grande feito tu jogar contra o Brusque, tu jogar contra o Tubarão, tu jogar no Paraná contra o Operário. Tu vai a Minas jogar contra o RT, enfim, contra o Ipatinga. É uma realidade, o time que nem. Hoje em dia eu acho muito mais importante a Série D do que a Copa do Brasil, porque a Série D tu tá disputando um torneio, tu tem que começar a desbravar essa marca. E o Vieira fala muito nisso, que os clubes que ficarem pensando só no Campeonato Gaúcho, o futuro começa a te dizer, cara, que ou tu começa a buscar tua vaga na D, na C pra se estabilizar, é o jeito. O outro fator que eu acho que vivendo do regional não vai ser. O que eu acho que é importante da Série D é que ela estimula, digamos, alguns patrocinadores também. Totalmente. E às vezes não estão tão interessados com um patrocínio que vai ser visto apenas dentro da cidade de São Leopoldo, mas vamos falar aqui é um patrocínio antigo aqui que a Aimoré tem uma dificuldade grande, não recebe o apoio, a Steel, por exemplo. A Steel, eu acho que mudaria a conversa com eles, possivelmente, se o Aimoré tivesse uma visibilidade nacional, levar a sua camisa com a marca Steel para jogar em vários cantos do Brasil. Eu acho que isso interessaria bastante, e acho que outros casos semelhantes aconteceriam aí de grandes empresas que acabam não investindo em clubes como o Aimoré hoje porque não vem assim aquela possibilidade do retorno da marca, né? A Copa do segundo semestre começa ruim já quando ela tem o apelido e já está consagrado como sendo a Copinha, né? Quando começa sendo Copinha já não começa pequeno demais. A gente na volta ontem, a gente estava até com o Zequinha falando que a Copinha ela tem, eu acredito, um problema só de. Se tu pensar matematicamente, e a partir de agora vai ser sempre assim, ela nada mais é do que a Série E do Brasileirão. Exatamente, né? É o que a gente tinha comentado. Ela é a Série E do Brasileirão. Algo que a partir de agora ela sempre vai dar vaga. Ela sempre vai dar vaga. Porque. Então ela nada mais é do que a Série E do Brasileirão, edição Rio Grande do Sul. Então a gente falava sobre a CBF, por que a CBF não pensa em abraçar isso, deixa com as federações, mas carimba o nome. Brasileirão Série C, Série E, Rio Grande do Sul. Seriam 27 módulos da Série E Brasil afora. E todo mundo ia ficar sabendo, o Aimoré está jogando a Série E, ponto. Vai perguntar esse ano do São Leopoldo, as pessoas não sabem o que é Aimoré. E outra, que eu sempre falo, que é a Copa Paulo Santana. A plaquinha lá onde tá o Claro, Vivo, enfim, tô falando de preço de telefonia, né? A propaganda TIM e tal. Você coloca lá Brasileirão Série E, igual tinha no Pastaria essa semana, tinha o Brasileirão Série D. É outra situação. É nova imagem, nova imagem. Opa, a plaquinha Série E no Cristo Rei. Muda completamente. Quantas vezes tu já teve que explicar pra alguém o que a Aimoré disputa? Não, no segundo semestre. Todo dia. Se a pessoa me perguntar se postagem, pra notícia mesmo, a gente faz, pra o pessoal que não tá, que tá vendo por cima, né? A gente explica, faz a questão. E a vantagem, na verdade, se tu pensar, nada mais é que por o Aimoré que a Série E do Brasileiro. É uma Série E do Brasileiro, porque nada mais é que um campeonato que dá uma vaga pra Série D. Então a gente pensa assim, seria tão mais fácil se houvesse um carimbo, né? Sim. Esse a partir de agora foi definido a CBF que essas copinhas tudo serão Brasileirão Série E, versão Rio Grande do Sul. Ponto. Edição Rio Grande do Sul e já era. Beleza.
Dito isso, Pra terminar, tem o Matheus Beck, até pode participar no Sim. próximo. Agora, todas as sextas, teremos nosso Ou Papo não. de Índio. O Salomão mandou um recado pro Matheus Beck. que ele é o Alex o Beck- Lalas o Beck- com a roupa do Bruno Arruda. O Beck- Parabéns. Não, Fábio Arruda. Fábio Arruda. É, Fábio. mesmo. Olha, aqui avisa o Matheus Beck que ele é o Alex Lalas, trajado como Fábio Arruda. Grande Alex Lalas, que o Eduardo não faz nem ideia quem é. Não. O Matheus Beck, eu acho que também, né, da geração do Alex Lalas. É, sim, mesma Ele geração que a minha. pergunta, ele pergunta pro Idejal qual é que é o toque de telefone do dono da Arena Monte Blanco. Qual é o teu toque de telefone, Dejal? É, o hino do Aimoré, né? Muito bem. Igual do seu Cardoso, né? Igual do seu Álvaro. E um bom tempo foi o do Gerson Scherer. O seu também. Cardoso mandou um abraço pra ti antes aqui, eu falei no ar antes. Aliás, pegar o boa noite do Djalma. Djalma, obrigado por nos receber novamente. Vamos fazer outros aqui. É o início de vários. O primeiro de vários. Fala, Sandro. Não. Ah, tá. Posicionou. Não, que já tá se Posicionou, despedindo, né? gostou? Então já tô me posicionando. Obrigado novamente pela recepção. E voltaremos. Eu que quero agradecer a presença de vocês aí e torcemos que essa parceria dure e que vocês voltem aqui. A gente logo mais pode fazer um futebolzinho aqui, o pessoal da Índio Capilé contra o Com certeza. contra o Ito. O Ito vai jogar de pé descalço, aí vai de óculos. Ito legal. Ito legal. Mas é isso aí, né? Então que isso aí dure por muito tempo e vamos torcer pelo Aimoré. Só voltando a um detalhezinho que o Dig falou antes sobre a Copa do Brasil e a Série D, eu acho, na minha ideia, que seria, primeiramente, nós tem que subir para a Série A, mas assim, ó, é muito mais importante a Série D, porque na estrutura que hoje está o Aimoré, provavelmente é 2 jogos na Copa do pode ser Brasil, que né? Né? ser bem Na forma, sincero, eu acho que é um né? jogo É. até, pode ser que seja só um, Pode né? ser um jogo ser só, só um. né? Não, agora provavelmente é só um jogo, né? Porque tem só o jogo um jogo e... Detalhe, o Aimoré disputando divisão de acesso, começa o campeonato em março. A Copa do Brasil tu pode começar já no início de fevereiro. Imagina tu ter que montar um grupo em dezembro para um jogo de Copa do Brasil. Seria uma loucura. Então a Série D, né, seria o essencial. Não, para um time da divisão de acesso, se tu pensar a Série D, é até melhor para um time da Série A. Porque o Aimoré estaria começando a Série D logo após a divisão de acesso. A divisão de acesso acaba em maio, tu já tá começando com o mesmo grupo. Tu estaria com um time muito mais quente do que muitos times da Série D. É isso aí, pessoal. Meu boa noite aqui em nome da Arena Monte Blanco a todos vocês aí. Valeu, grande Djalma. Santo Cardoso, boa noite. Boa noite, agradecer aqui ao Djalma aí que nos recebeu. O espaço aqui, a gente já tinha feito confraria aqui. Em breve terá o churrasco do NJA aqui. Futebol e churrasco, né? Futebol e churrasco. Vocês perderam, semana passada eu fui à praia e levei o nosso... Vou falar de novo do Roninha aqui. mas Manda, bitch. ele jogou um futebol na praia, o Roninha é lamentável, né? Se ele for pior que o Eduardo. Tiveram o O privilégio. que salva o Roninha é que ele fez o bola na trave. Ele fez o na trave lá da RBS lá e ele conseguiu salvar um pouco ali. Ele foi melhor que o Santin, né? Eu na deduzo, trave ano mas passado, também, né? Enfim. Mas então, ia na expectativa agora, vai encerrar domingo, né? Participação do Aimoré nessa primeira fase, ver o adversário que vem pela frente. E o sonho, né, do aimorezista aqui é ver o Aimoré chegar numa Série D. Estamos a 7 jogos. Em termos práticos. Ou talvez menos. Ou até 3 o jogos. Sub-20 conseguiu viajar em janeiro, mas a gente quer ver o profissional também chegar lá e conseguir fazer um jogo com a Índio Capilé, como torcedor, lá fora. Seria legal. Daniel Saft? Sobre o jogo de domingo, acho que importante, independente da descaracterização das duas equipes, vierem com times reservas, poupando jogadores, mas eu acho que é importante para o Aimoré vencer essa partida. Tirar a invencibilidade do Cruzeiro, o Cruzeiro está invicto ainda. Dar o troco no Cruzeirinho e mostrar que essa vitória, no final, ela tá lá. A Aimoré vence Cruzeiro e que era invicto e etc. Então, isso dá uma moral, uma confiança para prosseguimento O Aimoré na tem que competição. vencer. Tem que vencer para dar uma moral pro grupo. Isso, se tu pensar, pra entrar bem a gente focado vem de um empate contra o Igrejinha, de uma derrota pro São José e uma vitória sofrida contra o Real. Então a gente precisava uma afirmação agora, uma vitória para então, dar uma afirmação, né? E esse é o meu recado. Acho que o Aimoré tem que entrar com tudo para ganhar essa partida. E vamos acompanhar na expectativa de que realmente seja um bom jogo e que a gente saia com a vitória.
E nos despeço aqui dos ouvintes aí e convidar todo mundo para comparecer, né, nesse jogo aí que encerra essa Domingo, fase 13h30 da tarde. classificatória. Certo, seu Di Cardoso? Tudo certo, até domingo e até quarta que vem no jogo dos juniores. Domingo não estarei presente, infelizmente. Mas estarei na quarta no jogo contra os juniores, no jogo dos juniores, e o torcedor já se agendar, que provavelmente o jogo dos mata-matas no Cristo Rei vai ser no dia 30 de setembro. 30 de setembro, quase certo que teremos o primeiro jogo dos mata-matas. 30 ou 1º de outubro, das duas uma. E será que pegaremos o Guarani de Bagé? O ida retorno Bagé. para Bagé. Estaremos lá. Cauê, um abraço. Italugal já pode transmitir um Bagé ou ainda não? Tá proibido ainda. Esse é o jogo que vai ser o Eduardo e eu. Já tô Italu não pode entrar no estádio do Guarani. Não é persona não grata, imagina. Malaiada. Fala, Edu. Tchau. Agradecer aos nossos ouvintes, nossos patrocinadores e Djalma, que nos recebeu muito bem aqui na Arena Monte Blanco. E lembrar, né, que o jogo, além do jogo de domingo, todas as sextas, 7 da noite, estamos de volta com o Papo de Índio, nossa mesa redonda da Rádio Capilé. Valeu! Da próxima vez sem chuva. Papo de Índio para Lustres e Iluminação, Sinofios Materiais Elétricos, Viana e Moreira Advogados, Arena Monte Blanco, Colégio Gush, Tabacaria Central, Sucatas Piccoli, Cervejaria Leopoldo, Tapeçaria Nestor, Academia Biorritmo, Salomão Camisas e GJG Advocacia. Por hoje é isso. Domingo a Rádio Índio Capilé está de volta a partir das 15 horas para Aimoré e Cruzeiro. Um grande abraço, até mais.